Fala, galera, estamos passando aqui para mais um vídeo no nosso canal e eu creio que Deus vai falar conosco e desde já eu peço a Deus para que abençoe a tua vida, peço a Deus para que possa abrir o seu entendimento, para que para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco. Eu gostaria de deixar hoje para a nossa meditação algo que é muito forte para os nossos dias, é muito forte para o andamento do Evangelho, da forma como tem sido conduzida. Eu vou ler um versículo que está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, aqui está falando a respeito da formação do homem, não estou falando da criação, da formação. Eu acredito que Deus já tinha criado o homem, agora ele ia formar. A Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da terra, isto é, ele chegou, formou um boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e aquele homem passou a ser alma vivente. Vamos tentar imaginar, vamos criar uma cena aqui, para nós compreendermos isso. O próprio Deus, com as suas próprias mãos, ele foi construindo um homem de barro, isso é, um boneco de barro. Ele foi construindo. Eu imagino depois que aquele boneco já tinha sido construído, eu imagino que eles começaram a pensar, né? Façamos homens, isso é, está numa pluralidade, e eles começaram a conversar entre eles. E agora, o que vai ser feito? Embora Deus sabe de todas as coisas, eu estou simplesmente parafraseando para nós entendermos. Eu imagino que Deus olhou para o boneco e pensou: para dar vida para esse boneco, eu preciso de entrar dentro dele. Eu preciso de soprar o Espírito dentro dele. E a Bíblia conta que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E a partir daquele momento, ele passou a ser alma vivente. Isso é muito interessante, porque só existe vida se Deus estiver dentro de você. Só existe vida se Deus habita em você. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que Deus habita em vós? Portanto, aquele que destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Então, Deus habita em nós. Isso é muito interessante. Quando não se tem Deus dentro da gente, nós não passamos de bonecos de barro. Não passamos de homens de barro. E essa história, eu acredito que ela está sendo relatada também no Novo Testamento, no livro de Atos. Gente, é algo violento. Quando eu li, pensei, gente, é a mesma coisa. A Bíblia conta no livro de Atos, a partir do versículo 1, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E se cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Gente, é muito interessante isso, por quê? Porque mostra que aquela casa estava cheia, mas tinha homens ali dentro. Só que, de repente, veio o som como de um vento impetuoso. Queridos, não é um som como de um vento impetuoso, era o vento impetuoso. Era Deus soprando de novo. Assim como Deus soprou lá em Gênesis, na narina daquele boneco de barro, daquele homem de barro, neste momento agora, Deus estava soprando sobre o cenáculo, sobre homens de barro. E é muito fácil nós entendermos isso, porque a partir do momento em que Deus sopra ali naquele cenáculo, eles começaram a falar em outras línguas. Aí você pode olhar para mim e falar pastor, mas aquele sopro de Gênesis foi um espírito vivificante. Mas o espírito, o que está sendo soprado no cenáculo, é outro tipo de vento, é o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem, e eu concordo contigo e também defendo isso. Só que o espírito vivificante para o crente é o Espírito Santo. O que vivifica o crente, o que acende a chama do crente, o que acende a chama na tua vida é o Espírito Santo. Por isso, no momento em que Deus sopra na narina do homem, ele passa a ser alma vivente. Quando vem o som de um vento, como um vento impetuoso, gente, era Deus soprando de novo. E aquelas pessoas passaram a ser crentes viventes,
crentes edificados, crentes batizados e selados pelo poder do Espírito Santo. Então, são coisas que nós precisamos entender, e isso é tão claro que a Bíblia conta que depois que soprou ali aquele sopro no cenáculo, eles começaram a falar em outras línguas, logo após isso, eles saem dali de dentro. Só que eles já não estavam saindo mais homens de barro, já não eram mais bonecos de barro, agora eram almas viventes. E aí a Bíblia conta que Pedro, ao sair dali, ele foi fazer um discurso, ele foi pregar a palavra, isto é, provavelmente ele já pregava antes. Ah, pastor, mas, gente, pregava, porque quem tem o Espírito, quem acredita em Deus, quem andou com Jesus, sempre testemunha as obras de Jesus. Então, acredito que Pedro já pregava, mas só que naquele momento, ele já não ia pregar mais como um homem de barro, ele ia pregar como alma vivente. Isto é, quando ele prega, a Bíblia fala que mais de 3.000 pessoas se batizaram, mais de 3.000 pessoas se converteram. Gente, a Bíblia fala que só o Espírito é que convence. Então, para convencer aquilo ali, tinha que ter uma ação forte do Espírito Santo. Então, assim como em Gênesis, que Deus soprou sobre a narina de um boneco de barro, em Atos, capítulo 2, Deus sopra novamente. E ali estavam cheios de bonecos de barro. Mas a partir daquele momento, eles passaram a ser alma vivente. E eu acredito que Deus fez uma grande obra. Eu acredito que Deus está fazendo uma grande obra desde este dia. Então eu quero que você busque esse sopro para a tua vida. Busque o Espírito Santo para a tua vida, porque Deus tem uma grande obra, tem uma conclusão de uma grande obra através da tua vida. Mas você precisa de ser alma vivente. Eu creio que essa palavra foi de encontro ao teu coração. E deixa nos seus comentários o que você acha. Talvez você pode não concordar. Não tem problema você não concordar. O problema é você deixar a sua visão. E nós vamos ver o seu comentário e vamos ver o que nós podemos fazer. Eu sei que nós vamos chegar no denominador comum. Amém? Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa te prosperar, que Deus possa engrandecer na tua vida e que grandes obras possam ser concluídas através da tua vida, cheia do poder do Espírito Santo, no nome de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado para a glória de Deus.